Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui iniciando nossa primeira live que a gente está fazendo para conversar com os amigos, com as pessoas, né? A ideia é a gente poder trabalhar nessa questão, dialogando com pessoas importantes. E escolhemos exatamente esse primeiro momento agora, esse primeiro dia em que nós estamos promovendo a live. Participamos de outras lives a convite de outras pessoas, mas estamos promovendo essa live, conversando aí com os amigos e as amigas. E o primeiro momento agora convidamos nosso companheiro, amigo de infância, uma pessoa da minha comunidade do Nice City, e o privilégio de conviver com ele, jogar pelado inclusive, né? Na verdade, uma inconfidência, o nome pessoal dele é Marconi, né? Mas o nome artístico é Canibal, ele que tem essa relação aí com a banda Devotos, né? Também com Café Preto, enfim, tem essa ligação muito estreita com a comunidade que eu nasci, que é a comunidade do Alto José do Pinho. E aí, Zal, tudo bom, irmão? Tudo bom, parceiro? Prazer falar contigo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Nós estamos iniciando, já participei de várias lives aqui também, mas essa primeira que nós estamos promovendo, e a gente fez questão de conversar com você, né? Porque além da relação de amizade, tem também uma vinculação muito forte na comunidade em que a gente conviveu e nasceu. Você ainda está no Alto do Pinho, eu já saí, mas eu estou espiritualmente permanecendo no Alto do Pinho, né? E a gente fez questão dos nossos primeiros convidados ser você, né? Pela relação que a gente tem, pelo compromisso que você tem, pela maneira como você hoje atua, não só em relação à cultura, mas uma referência para a comunidade do Alto do Pinho, para a cultura pernambucana como um todo, uma referência nacional. E a gente fez questão de conversar para poder iniciar nossa live. A ideia é pelo menos uma vez na semana, mas essa é a primeira, né, que eu estou convidando, então agradeço aí pela honra de poder estar contigo nessa noite. Pô, Zal, fiquei lisonjeado agora. Primeira live sua comigo. Obrigado mesmo. Vocês estão ouvindo legal aí? Tá ouvindo legal? Tô ouvindo sim. Tô ouvindo legal. Primeiro que você é daqui do Alto do Pinho, você, independente de você não tá morando aqui, espiritualmente você tá sempre aqui. Você é um cara que pensa muito na comunidade. Eu tenho o maior respeito por você, porque você pensa o social como deve ser pensado, politicamente falando. E isso eu dou uma maior consideração a você. E eu tô feliz de estar aqui, porque a gente vai trocar essa ideia massa, falar da nossa vida, da sua e da minha também, porque assim, muita gente considera você como uma pessoa política, eu considero você como uma pessoa, um amigo que batia a bola comigo desde na nossa época aqui na Pelada da Tela, com o Rui, Negudinho, aquela galera toda. Então, assim, quando eu penso em você, eu penso em você daquela época. Eu não consigo pensar. Eu te juro, Zé, eu não consigo pensar em você só como um político. Assim, eu consigo pensar em você como uma pessoa que é meu vizinho, meu amigo, que eu conheço há muitos anos e tal. E que faz um trabalho maravilhoso. E aí, fico feliz de estar aqui na sua live aí. Vamos embora, vamos trocar essa ideia. Assim, nessa questão, eu acho que as pessoas falam muito, da questão da pandemia, né, dos momentos vivenciando, da comunidade, né, do Alto. Você é uma pessoa que se destaca não só pelo trabalho, mas também pela relação. Qual é a tua visão sobre isso, né? Então, aqui o Alto do Pinho não é diferente de nenhuma outra comunidade, velho. Acho que nas periferias, no subúrbio, o termo de se cuidar tá muito, como posso dizer popularmente, nem aí. A galera tá muito nem aí. Eu digo isso por dois motivos. Primeiro, por pessoas que têm todas as condições de ficar em casa e não ficam, que são de periferias, e pessoas que não têm nenhuma condição de ficar em casa, e essas não podem ficar mesmo porque dentro é um cômodo com mais de 10 pessoas, vamos dizer assim. Na maioria das periferias, as casas das periferias são assim. Então é quase impossível uma pessoa que não tem nenhum conforto dentro de casa, você pedir para ela ficar em casa, sabendo que é até mais perigoso de ficar em casa do que estar na rua, por causa de toda a ventilação, aquela coisa que precisa de afastamento que você não tem dentro de certas casas, dentro de comunidades, principalmente quando a família é super vulnerável. E essas são as mais preocupantes.
Então, dentro das comunidades, a gente vê que as pessoas meio que, quem pode, não se cuida do isolamento. Não vou generalizar porque tem muita gente se cuidando, mas a maioria a gente vê passeando sem máscara e não tá muito aí para a pandemia. E é uma coisa muito louca, assim, porque se você for ver os dados, os que mais sofrem, os que mais são internados e a morte, são de pessoas periféricas, são de pessoas de periferia, que não tem tanto cuidado assim com tudo que está acontecendo. Então é muito complicado, Zal. A gente faz altas campanhas, a gente tem várias campanhas assim, até de alimentação aqui dentro da comunidade. As campanhas foram até e são até muito, muito bem feitas. Não só pela SAS, que é onde eu faço parte, mas pelo Autossustentável, pelos Gordinhos, pelo Centro Dom João Costa, que toda a nossa ajuda vai para lá para o Centro Dom João Costa. E a irmã tem um cadastro, a irmã Luísa tem um cadastro de famílias que realmente precisam, que ainda tem esse outro lado, que tem gente que não precisa dentro das periferias e que vai a cesta básica de quem precisa. Então, assim, é muito minucioso. Não dá também para você ficar escolhendo para quem você vai dar. Você dá a todo mundo. Você vai na sua confiança, você vai na sua cabeça. Então, assim, em termos da pandemia, eu acho que ainda faltou. Não é que não faltou informação se teve muita, mas as pessoas ainda não acreditaram, tá entendendo? Tem pessoas ainda que não acreditam, infelizmente. As pessoas acreditam que tem um remédio, mas não acreditam que tem uma doença. Então, é muito louco falar assim, mas é o que acontece, é o que eu vejo nas periferias. Não só aqui na comunidade, em várias outras. É bastante preocupante. A gente está numa fase muito né, com tudo que está acontecendo, principalmente com as coisas que a gente não vê. Isso é muito. Essa questão aí as pessoas normalmente. Para contestar aquilo. A questão aí, Canibal, em relação à questão do alto, né? Porque o alto tem um charme, mas tem um porquê, na verdade. Tem um berço cultural, né? Enfim, vários grupos têm essa questão. E eu queria que você comentasse um pouco para que quem não tem muita vivência do Alto do Pinho, qual é o seu olhar da comunidade, do Alto como um todo, independente da questão da pandemia, né? Da forma da cultura, participação, solidariedade, enfim, né? O Alto é um Alto super cultural, sempre foi, nunca deixou de ser. Meu áudio tá legal aí, Zó? Tá bom, é excelente. Tá bom, estamos ouvindo bem. O Alto sempre foi um Alto super, super cultural, cara. E assim, até quando a gente começou a fazer banda aqui, começou toda essa efervescência de bandas aqui, o Alto já era conhecido culturalmente. O Maracatu, a Estrela Brilhante, que sempre foi daqui, a Focheira de Guibá sempre foi daqui. As escolas de samba, Galeria do Ritmo e Gigante do Samba, as duas já foram daqui da comunidade. Sem falar a quadrilha Zé do Pinho, que participa de vários festivais e outras manifestações culturais que são muito aqui na comunidade. Mas a comunidade, ela tinha um lado muito louco, que a mídia sensacionalista só passava as coisas. Então, depois que as bandas surgiram, foi muito gratificante as bandas ter surgido, porque quando a gente viajava para qualquer canto do mundo, a gente só falava da Osa do Pinho, das coisas positivas que tinha aqui na comunidade. Então a sociedade começou a ter outra curiosidade do que existia dentro daquela comunidade pequena, mas que tanto se falava de coisas boas e que a mídia só passava coisa ruim. Então, quando a gente começou a mostrar essas coisas boas que sempre banda, a sociedade começou a subir o Alto do Pinho, começou a ver que o trabalho que a gente fazia aqui, culturalmente falando, era uma coisa muito positiva e que era muito maior do que as negativas que rolam aqui dentro da comunidade. Então a gente começou a ter um respeito muito grande, socialmente falando assim, dos outros lugares e começamos a ser até exemplo para outros lugares. Então tem uma briga, logicamente. Solidariedade, né, Canibal? O autossustentável, os gordinhos, tem um pessoal que trabalha a questão do social, né, de uma visão, né? Que é um trabalho, que foi uma coisa que foi surgindo totalmente voltada para a comunidade, porque a gente, desde que as bandas começaram aqui, nunca foi só música por música. Os eventos, as coisas que eram feitas aqui na comunidade, na rua, principalmente através das bandas, sempre foram algo movido para o social.
Então, isso daí, logicamente, você começa a multiplicar isso, né? Eu costumo dizer, Zal, que as crianças, se elas estão acostumadas a ver coisas boas, elas fazem coisas boas. Se elas estão acostumadas a ver coisas ruins, elas vão fazer coisas ruins. Então a gente teve uma época de muitas coisas boas aqui na Alta do Pinho, que foi justamente quando as bandas começaram e esses eventos ser feitos na rua. Então hoje ter essa geração dos gordinhos, ter a geração do autossustentável, que é justamente a geração do Ramon, que foi justamente a geração que eram todos crianças quando via a gente fazendo os eventos aqui. Então, assim, ter essa geração, logicamente, são coisas que eles viam e diziam, meu irmão, um dia eu quero ter meu projeto, eu quero ter minha história, eu quero ter minha própria ONG e tal. Então, isso contagia pra caramba, a gente sabe disso. Então, foi dessa forma que isso foi feito. Uma das coisas que eu mais admiro aqui na comunidade é justamente esse lado social de ninguém esperar por ninguém. Tipo, o autossustentável é uma história, os gordinhos é outra história. O Centro Dom João Costa é a mãe que abraça toda essa história. Uhum. A Poese é outra história. Então já Cris também, que é sobrinho de Orlando, já tem a parada dele também, que é já pro lado da internet, que ele divulga tudo que acontece aqui dentro da comunidade. Dentro da página dele da internet, alto-falante, isso. Ele já divulga. Então, assim, todo mundo tem uma história envolvida com social aqui dentro. Antes dessas todas, tinha amigo do Alto Zé do Pinho, que era Marco Simão, junto com o Rui, que fazia. Essa daí, para mim, foi o exemplo de todas. Porque uma coisa é você fazer, outra coisa é você ser reconhecido pelo que você fez. E a Associação Amigos do Alto Zé do Pinho era justamente isso. Eles homenageavam as pessoas que faziam coisa positiva pela sociedade, pela comunidade. Tipo, a primeira professora, aí tem uma homenagem que subiu o guarda que já passou por outro plano de vida. Fazia umas orações que era muito. Até hoje eu lembro das falas de subiu o guarda, e era muito fogo, assim, você se arrepiava, você não tinha como se emocionar. E cada pessoa que ia sendo homenageada, ele falava sobre aquela pessoa. Por que ela estava sendo homenageada, por que era importante ser homenageado. E ele, de repente, depois falar sobre a comunidade, falar como era importante você valorizar as pessoas que faziam alguma coisa pela sociedade, pela comunidade. Então, assim, eu me lembro ele falando da rua, como é o nome da rua, cara? Tinha o nome de uma rua aqui que não era nome de deputado, não era nome de prefeito, não era nome de ninguém. Era nome do bicheiro, que era o nome da rua. E a rua tal, foi uma homenagem que a gente fez ao bicheiro fulano de tal, nosso amigo. Então, essas coisas tão pequenas para muita gente e muito fortes para dentro de uma comunidade. Que a gente começa a se olhar e que é justamente esse lado que a gente... E aí, assim, o orgulho, de fato, o Alto tem uma referência, a gente tem muita relação com isso. Mas, por exemplo, né, você é negro, eu também sou negro, né? E, assim, eu queria... Qual a sua avaliação? Na verdade, a gente está vivendo essa questão da morte de George Floyd nos Estados Unidos, né? E do assassinato de um adolescente no Rio de Janeiro, depois teve a morte de Miguel aqui no condomínio, enfim, essa questão do racismo hoje, qual é a tua avaliação, aí não só aqui em Pernambuco, no Brasil, da mobilização, da sociedade, do preconceito em relação ao acesso à moradia, a emprego, a questão do salário, a questão da morte agora da pandemia, enfim, né? E também da dificuldade que a população... Nós temos a maioria da população negra no Brasil, mas nós temos ainda muita gente que vive nessa situação. E agora, hoje em Minas Gerais, uma senhora foi lá, tinha o casal de filhos, a filha dela mais um esposo, 2 filhos que contraíram coronavírus, foi nesse emprego, querendo uma babá que já tivesse contraído o coronavírus. Isso que é absurdo. Mas, assim, eu queria um comentário disso sobre essa questão, né, do racismo, e você deve ter enfrentado bastante aí ou enfrenta ainda no dia a dia na cena cultural, né? Zal, nós negros, cara, que vivemos nesse país, e hoje em dia, e nesse mundo, na verdade, a gente está sempre tendo que se provar. Sempre tendo que provar que a gente é melhor, sempre tendo que provar que o que a gente faz é positivo, é bom. Coisa que que eu vejo que o fascismo conseguiu muito fácil o fascismo conseguiu fazer isso, tirar a nossa referência. Eu tiro isso porque desde criança, nas nossas escolas, na época que a gente era criança na escola,
sempre nos ensinaram a parte bonita da nossa história, né? Descobrimento do Brasil, a princesa Isabel soltou os escravos e tal, aquela libertou os escravos, aquela coisa toda. E ninguém falava para nós como que isso chegou aqui. Primeiro que chegam os europeus aqui, escravizam os índios, todos os índios escravizam os índios aqui no Brasil, tiram toda a crença nossa aqui, trazem os negros da África, demonizam toda a nossa cultura, demonizam toda a nossa religião, que cria um lado. Se você consegue demonizar tudo aquilo que você gosta, a pessoa, logicamente, todo mundo se separa logo daquilo ali. Então, eu só quero ver o melhor. Então, assim, o racismo e o preconceito foram feitos dessa forma. As pessoas começaram a tirar nossa referência. Então, até tem negro racista, muitos negros são racistas. Então, você tira pelo presidente da Fundação Palmares, que é um racista de carteirinha. E aí você vê que a gente, hoje em dia, a gente está começando a se conversar, começando a se ver, começando a se valorizar. Quando você me chama para fazer a primeira live, assim, com você, isso é uma forma de valorização que você tá dando. E de racismo com os negros é uma coisa não digo que seja uma coisa chovendo molhado, mas assim, eu acho que o racismo deveria ser conversado mais com as pessoas brancas, tá entendendo? Com as pessoas que não ligam pro racismo, mesmo que elas não sejam racistas, mas mais para as pessoas brancas, que eu não entendo porque que a gente não criou o racismo, o negro não criou o racismo, o negro não fez o racismo. Então, assim, não tem ao contrário, a gente tenta acabar com isso com as parcerias. A gente não escolhe uma pessoa branca ou negra para querer acabar com o racismo. A gente escolhe pessoas que têm a mesma ideologia que a gente. Então, assim, hoje em dia eu vejo uma coisa, uma prática desse combate até para um lado muito positivo. Para um lado muito positivo. A morte do Miguel, a gente viu uma comoção dentro de uma pandemia que foi uma coisa de doido. Eu fiquei de cara, assim, quando eu vi aquela quantidade de gente na rua, deitada na frente do prédio. Ou seja, e todo mundo, até hoje, está todo mundo correndo atrás. Liana é uma advogada muito foda, assim, que está correndo atrás disso também. E a gente tá todo mundo se movendo, porque hoje em dia não se passa nada por passar, assim. Ninguém pratica o racismo, fica por isso mesmo, não. Tá entendendo, Zal? Então, assim, hoje eu vejo com uma felicidade muito grande. E não vejo como as pessoas estão dizendo, vai ser um modismo e tal. Não. Acho que as pessoas estão se movendo mais, as pessoas estão se agrupando mais, as pessoas estão se querendo mais acabar com isso. Não tem mais, diante de tanta tecnologia, diante de tanta coisa, não tem mais como você ser racista, ser homofóbico, ser preconceituoso dentro dessa sociedade, tá entendendo? Não cabe mais. Em todos os empregos, em todas as profissões, principalmente na música, no esporte, não tem mais como você fazer só a música pela música, não tem mais como você só jogar uma partida de futebol e ir embora, não tem mais como você... Tudo isso, com certeza, tem que se brigar pelas essas causas, por fim do racismo, pelo fim da homofobia, tá ligado? Por fim dos preconceitos, e essas vertentes, esses trabalhos, tudo ajuda para isso, principalmente a mídia. Eu acho que uma das coisas que mais... processo, né? A mídia social tem ajudado, né? Justamente. Eu acho que uma das coisas que mais a gente... que mais ajudou todo esse racismo e esse preconceito no mundo é justamente a mídia, principalmente a televisiva, tá entendendo, Zal? Que ela é muito excludente. Muito. Ela separa muito. Ela bota um perfil de pessoa, ela bota um perfil de cabelo, ela bota um perfil de... Pô, tu liga a televisão de manhã cedo para ir trabalhar, para tomar café, os primeiros comerciais que passam é de carro. Compre relógio, compre bolsa, compre, mas não tem emprego para todo mundo comprar. Então, assim, é muito louco isso, porque não se dá capacidade ao povo dele comprar. Mas se passa comerciais 24 horas pedindo para ele comprar, é quase praticamente uma lavagem cerebral. Isso, né? Estimula a violência, na verdade. Estimula várias coisas, porque o cara que tem a mente fraca, que fica louco pelo aquilo, só tem um jeito de ele conseguir aquilo, ele estudar e trabalhar. O cara que quer isso imediatamente, ele vai logo fazer outra coisa que não pode, velho. Vai fazer logo coisa errada.
vai Mas entrar na numa minha parada ótica, que essa ele nem pandemia, entendeu. Aníbal, essa pandemia ela ajudou a mostrar que a gente está recolhido, você também está recolhido, também estou recolhido, e o que a gente tem basta, não precisa de comprar um sapato, comprar roupa, comprar não sei o É, quê. velho. Hein? Eu falei nisso numa live com a galera, de como a gente aprende a viver com pouco, né, velho? Essa pandemia tá Exatamente. mostrando isso, assim, porra, quase 3 meses sem ninguém ir no shopping, pouca gente, hoje, há pouco tempo é que tá abrindo, quase 3 meses sem você estar comprando, a não ser a comida básica que você precisa para comer, e não ficar comprando comida, estragando comida. Então, assim, outra coisa muito foda que eu vi também foi justamente do lado da natureza, como a gente é nocivo para a natureza, velho. Assim Verdade. que começou a pandemia, eu acho que um mês e pouco antes, que começou a pandemia, que a gente já estava todo mundo já dentro de casa, eu me lembro de uma médica que ela fez um vídeo e colocou as capivaras ali na beira do Capibaribe, na Rua da Aurora. Porra, um monte de capivara. Cara, eu tenho 50 anos, eu nunca vi capivara ali, velho. Eu É. nunca vi capivara ali. Eu não sabia. Cara, Zal, tem umas coisas que a gente fala, que a gente faz. A gente não tem noção de quanto o ser humano é nocivo pro mundo, pra natureza, cara. Infelizmente, Porque, né? cara, Infelizmente. isso agora foi que eu digo, meu irmão, como é que pode, velho? A gente passou um mês dentro de casa, a natureza começou a sorrir. É verdade. Imagina se a gente cuidasse dela, velho. Se a A gente camada de cuidasse dela, a gente ozônio não tava nos nesse caso. Polo Norte, Polo Sul, ela fechou. Porque as pessoas não estavam usando o carro, não estavam tendo poluição, consequentemente, Pode crer. né? A gente recompôs a camada de ozônio, né? Outro amigo meu de São Paulo disse que Canibal nunca tinha visto, meu irmão, faz tempo que eu tô aqui, não vejo o céu. Eu vejo uma nuvem cinza. E hoje eu vejo o céu. O Exatamente. tempo que tá menos carro, menos tudo. Então, assim, é uma coisa muito que você vê que tá na cara, que um pouco que você pode fazer. E a gente tem que esperar, tem que ter uma pandemia, tem que ter uma doença, tem que ter uma tragédia. Tá entendendo? Acho que voltando para a parte do discriminação racial, não precisa morrer um George Floyd, tá ligado? Não precisa acontecer o que aconteceu com Miguel. Não precisa a polícia entrar dentro de uma casa e matar uma criança, como foi feito em São Paulo, dentro de uma pandemia que é para estar todo mundo dentro de casa. Acho que Exatamente. essas coisas de você perder um preconceito, eu acho que começa a você se policiar com o que você fala, com quem você anda, com que até mesmo contestar mesmo, tá entendendo? Tem umas linguagens que a gente mesmo fala, pô, você é um negro de alma branca. Essas coisas que é pequena, que soa pequena, mas que não é. É E o é fato muito de a gente grave lá na começar a frente. discutir o que é o racismo estrutural, tá certo? Que é, por exemplo, eu, tá certo? Né, compra, né, um pacote de 1 quilo de determinado produto, ou em feijão, e um cara, por exemplo, muito rico, compra 1 quilo de feijão. A gente tá pagando mais imposto do que ele, proporcionalmente. Não é assim? Zal, a coisa é tão foda, Zal, que se você for prestar atenção, eu vou te dar o toque. O cara compra um carro poderoso, um carro caro do caralho, e ele paga com aquele carro, ele vai aquele carro no Lava Jato. Ele paga, sei lá, 10, 20 conto pro cara lavar o carro dele. Tá entendendo? Se o cara arranhar o carro dele, o cara não tem nem como pagar o carro É dele. verdade. Mas se o cara cobrar R$ 200 para lavar o carro dele, ele diz que tá caro. Mas o carro ele Exatamente. compra por 1 milhão. Ou seja, Fora o seguro, se fora o inverte seguro, tudo né? assim. Fora o seguro. Aí inverte tudo assim, o importante não é o trabalhador, o importante é o que ele está fazendo. Assim, Verdade. E cuida o você tem racismo institucional, uma empresa que você não cuida do funcionário, pois é. Não, institucional, por você tem exemplo, uma né? empresa que você não consegue cuidar do seu funcionário, você não está fazendo nada. Assim. Uma coisa muito Verdade. louca isso. A gente às vezes coloca tudo na frente, assim, o dinheiro na frente de tudo. Isso que para você, Mas assim, você ter uma uma empresa, coisa para você que ter nessa de grana com pandemia, aquela empresa, você tem que ter saúde. Pode falar, Zal. nessa pandemia, ficou Porque claro, às vezes dá delay. sem problema não, eu aguardo. Nessa pandemia ficou claro, por exemplo, que o sistema capitalista não serve para o mundo, né? Não serve, porque
Uhum. As pessoas estão se protegendo em casa e quem está indo para de frente é o trabalhador negro, né? Já cortou aqui. Eu estou dizendo, as pessoas, nessa pandemia, as pessoas ficam em casa, quem está indo trabalhar é a população negra. Está pegando ônibus, está indo de bicicleta, está indo a pé, né? Tá arriscando sua vida no trabalho, né? Às vezes no trabalho, o que precisa fazer para poder sobreviver, né? Não, com certeza. É porque é tipo uma faca de dois gumes. Tem neguinho que até já me, pô, velho, eu tenho que fazer, velho. Se eu não trabalhar, eu vou morrer, assim, eu preciso de trabalhar e tal. Isso, e é justamente onde entra o governo federal, onde entra as políticas públicas, justamente para isso. Porra, o que a gente paga de imposto nesse Brasil, cara, é um absurdo. É um absurdo. Então, crises como essa, pandemia como essa, coisas que você tem que prever. Que você está no governo, você tem que prever. O que não pode é colocar a população em risco. Verdade. O que não pode é você dizer, porra, Tem exemplo de lugares, né? o importante é a economia. Oi? Por exemplo, tem exemplos bons de outros lugares que o Estado, o governo atuou, né? Protegendo a sociedade, né? Com certeza. Mas vou aproveitar aqui esse deixa que você está colocando. Aproveitar esse deixa que você está falando aí. Por exemplo, toda semana você... eu já sou seu fã, né? Já ouço o tempo inteiro, né? Que é a radiola botando lá uns vinil, tá certo? Por exemplo, a pandemia permitiu isso, tá certo? Por exemplo, eu sei que provavelmente, independente da pandemia, você vai talvez não seja toda semana, mas esse é uma coisa legal, você vai botando sempre que você gosta, dividindo com as pessoas, ouvindo alguma sugestão. Então, assim, essa questão da cultura da atual, né? Uma série de bandas fazendo grupo, fazendo live, enfim, né? Como é que você está vendo isso? Inclusive, o que é que virá depois da pandemia com a questão da cena cultural? Qual é a sua avaliação? Cara, essas lives são as lives que estão salvando muita gente, principalmente nós artistas mesmo. Eu digo isso por mim, porque é uma das coisas que está me desopilando. Conversar com a galera, trocar ideia, mostrar que não tem um distanciamento tão grande. Isso não estou falando de pandemia, mas estou falando artisticamente falando de público e artista. O que o público sofre, o artista sofre. Então, assim, essa pandemia veio para mostrar isso. Mesmo as pessoas, público que sofre depressão com essa pandemia, os artistas também sofrem. Então, assim, isso a gente desopila. Eu mesmo desopilo muito na minhas lives na segunda-feira, tocando vinil pra galera, as lives que eu participo, conversando com a galera, que para mim não é uma entrevista, é uma conversa, é um bate-papo de tudo isso que está acontecendo. Então, para mim, está sendo caramba, assim, está sendo muito legal. E a gente não tem uma ideia, Zal, o que vai acontecer depois, né? Quando passar, a gente não tem uma ideia. Minha única preocupação hoje é com a saúde, minha e do público, que curte a Devotos, assim. Minha preocupação é essa, é fazer a campanha da SAIS que a gente faz, que a gente recolhe, que a gente faz a cesta básica e distribui através do Centro Dom João Costa para as pessoas, para as famílias vulneráveis, que vocês já deram aproveitar aí, eu também. E uma então, minha preocupação é essa. Canibal, pode aproveitar e fazer uma divulgação aí da SAIS aí, tá certo? Pode aproveitar, e tem muita gente assistindo a gente. Como é que ajuda? A SAIS é uma das campanhas que foi criada, que está eu, Célio e Neilton, né, Devotos, junto com o Marcial Salu também, a FASE, que é uma instituição, uma entidade que já tem mais de 50 anos, super conceituada no Brasil. Tem várias pessoas junto com a gente, fora os artistas que estão sempre colaborando com os vídeos. E a nossa ideia, a gente tem uma conta bancária que as pessoas podem depositar o valor que puder, e com aquele dinheiro a gente compra dos comércios das comunidades, compra cestas básicas, os alimentos, materiais de limpeza e higiene. E a gente distribui dentro de um setor que já tenha o cadastramento das famílias que estão precisando. Tipo, aqui no Alto do Pinho, a gente deixa no Centro Dom João Costa. E já foi para Daruê Malungo, já foi para vários outros lugares também. E é assim que a gente faz. Quem puder ajudar, o Instagram da SAIS é SAIS Campanha. É só colocar no Instagram SAIS Campanha que você lá tem todas as informações. Fora a SAIS, tem várias outras. O Ibura Black,
a rapaziada do Ibura também tá com a campanha. Tem a Jude Saruê, que também é uma comunidade lá de Olinda. E tem várias outras campanhas que estão rolando. Dentro de todas essas campanhas, como eu já falei aqui em Nota do Pinho, o Autossustentável, os Gordinhos, o próprio Centro João Costa, com as suas parcerias também, estão com essa campanha. Então, essa pandemia também serviu para isso, assim, para mostrar quanto o brasileiro é solidário, porque eu vejo essa campanha rolar todo canto do Brasil, tá todo mundo se comovendo, porque sabe como está sendo difícil para as pessoas, para as famílias mais vulneráveis, né? Aquela família que só tem um vão em casa, que para comer precisa pedir, e de repente não pode ir para a rua. E aí a gente ajuda como a gente pode, né, Zaldo? Cada um dá a força como pode. Essa questão, Canibal, na verdade você criou e fundou com o Marco Célio e com o Neilton essa questão do devoto, mas também tem outra alternativa, né, que eu também já tive o privilégio de participar no passado da gravação do CD, DVD lá no Teatro Santa Isabel, que é o Café Preto, né? Fala dessas duas coisas aí, o que é que tem, tal projeto, como tá, tem alguma perspectiva aí depois, enfim, né? O Café Preto é uma banda que eu criei em 2000 começou em 2008 foi. Começou em 2008. Chamei Bruno Pedrosa para fazer umas bases para mim, ele fez, e aí ele convidou o Pierre, e aí a gente criou as primeiras músicas, em 2012 saiu o disco. O Café Preto é uma banda influenciada no dub e no reggae, não tem nada a ver com a Devotos, assim, propositalmente eu quis fazer uma parada que não tivesse nada a ver mesmo com a Devotos, o modo de cantar, tudo. É uma parada mais de dub, de reggae. E a gente fez esse primeiro disco em 2012, depois o Bruno Pedrosa saiu da banda, e aí continuamos eu e Pierre, e agora a gente lançou agora em 2018 o disco novo, chamado Oferenda, e está sendo distribuído pela Trattori. O disco saiu em vinil também, está sendo distribuído pela Trattori. Fizemos aquele show que você foi lá no Teatro Santa Isabel, que é justamente a gravação do DVD. A gente não editou ainda o DVD, justamente que já no edição é coisa cara, e a gente está com a parceria com a ESO. Então a gente está tudo em cima está tudo na base da rapaziada mesmo que trampa na ESO, para começar a editar. E daqui a pouco esse DVD vai estar por aí na mão de todo mundo e na internet. Então o Café Preto é isso, ele tem uma pegada totalmente de reggae, tem uma parada com a roupa que a gente conserva, que a gente privilegia muito, assim, faz questão de estar sempre bem vestido, e aí a gente tem na beca. Na beca. Tem a parceria do Eduardo Ferreira, tem a parceria do Chico também. Então, assim, tem uma galera que tá chegando junto mesmo com a gente. O disco a primeira capa foi feita por Mabuse, com a ilustração de Jorge do Peixe, e a segunda capa agora foi feita com a ilustração de Ganja Man, e também com... Aquela ideia do microfone é massa, viu? A ideia do microfone é diferente, viu? Microfone dos anos 60, né? Bola. É. E o Devotos também tá com um disco novo, chamado O Fim Que Nunca Acaba. A capa toda feita por Neilton, que é artista plástico, que tem uma exposição maravilhosa que ele fez no Mamã, só com o disco só com as artes do Devotos. Então o disco novo também do Devotos saiu em vinil, e a galera já pode pegar também, já pode adquirir no site da Devotos, no Instagram da Devotos. Então, assim, o trabalho está sendo sempre feito, Zal. A gente não sabe quando é que vai se difundir em show, por causa de tudo mesmo, justamente por causa dessa pandemia, mas o trabalho está sendo feito. Tem alguma coisa que foi suspensa por causa da pandemia? Tem alguma coisa suspensa do Café ou do Devotos? Estava marcado? Do Devotos a gente tinha um show, a gente conseguiu concluir os shows, porque os últimos shows do Devotos foram justamente no Carnaval. Do Café Preto não, a gente fez o show no Carnaval, mas tinha show para fazer em São Paulo, tinha 4 shows para fazer em São Paulo, e que foi justamente no mês de julho, dia 10 de julho. Aí eles cancelaram o show, né? E já tava todo mundo já no isolamento. Então a gente perdeu esses shows lá em São Paulo, que já tá agendado para quando voltar. Mas a gente não sabe quando ainda, né? Falar no Carnaval, próximo ano, o Polo do Alza do Pinho completa 20 anos, né? Primeira versão foi em 2001, né?
e completa 20 anos de polo. Na verdade, o Polo Carnaval, para quem não está acompanhando, é o único polo de morro que tem as atrações iguais dos polos principais. Então, assim, todos os outros demais polos são polos embaixo, né? E graças ao DEVOP, graças à cultura do Pinho, se manteve o polo. Alguns prefeitos tentaram tirar, mas o movimento da resistência aí, no próximo ano, certamente o DEVOP será um dos homenageados aí nos 20 anos do polo do Alto do Pinho, que é uma coisa importante para a comunidade. Eu me lembro que esse ano, rapaz, aliás, ano passado, nesse ano foi Lenine, ano passado foi aquela banda de reggae, meu Deus. Nat Roots. Nat Roots, eu nunca vi tanta gente na Rua do Pinho, eu não conseguia entrar, tirar o pé porque tava outro, na verdade. Né? Eu queria... né? Foi um dos melhores anos, assim, foi esse ano, o ano do Nat Roots. Assim, minha visão para esse polo do Alto Zé do Pinho é uma das melhores coisas que tem aqui na comunidade, festivamente falando, certo? Porque é um polo que agrega os artistas que tocam no Marco Zero, vêm tocar aqui. É um polo que os artistas já pedem para tocar aqui. Já conversei com o Lenine, já conversei com vários artistas, Otto. Os caras pedem para tocar aqui. Quer tocar no Alto Zé do Pinho, assim. A gente tem uma felicidade muito grande. E sabe o que eu fico mais feliz, Dal? É quando eu vejo os caras vendo passar o som, que o som é passado pela manhã, né? E aí os caras param ali no Caldinho do Bill, fica tomando um ali no Caldinho do Bill, esperando a técnica ajeitar o palco. E de repente passa um morador e tira uma foto com o Lenine, e troca uma ideia com o Otto, e troca uma ideia com vários artistas que sobem o alto para cantar pra gente aqui, pra comunidade. Essa convivência é que eu acho do caralho, assim, não o polo em si e não só a festa em si, mas essa proximidade do artista com a comunidade, sabe? Porque para nós, assim, é uma coisa tão longe. Um artista do porte do Otto, do porte do Lenine, da Nação Zumbi, de repente, cara, do Nat Roots, do Criolo, tá ligado? Essa galera que veio pra cá, do Emicida, a galera chega aqui perto da gente, tão pertinho da gente, é uma coisa tão distante, de repente ele tá aqui pertinho da nossa casa, assim, do nosso bairro, e são pessoas que cantam música que a gente quer ouvir, né? Que fala por nós, assim, as palavras e tal. Então é muito gratificante ver esse polo aqui no Alto Zé do Pinho ainda tá, que é um polo de resistência também. Porque, como você falou, alguns prefeitos que passaram aqui chegaram a querer tirar o polo, né? E a gente vê que é um dos polos mais complicados de se manter, justamente por causa do lugar, de toda a conjuntura, mas é um polo que é o exemplo de todos os polos, tá ligado? Assim, não tem como você tirar uma coisa tão perfeita assim dentro de uma comunidade que rola, que gera para todas os outros subúrbios, as outras comunidades. Tem uma coisa que é difícil a gente falar das coisas boas sem falar das coisas complicadas, que é justamente o carnaval de rua, que todo mundo curte, que todo mundo gosta. E que isso foi passado para a parte da tarde, para a manhã da tarde. Então, à noite é o carnaval de palco. Então, as pessoas ainda ficam com saudade daquele carnaval de rua, e que se hoje em dia você pensar dessa forma, você perde toda a economia da comunidade. Ou seja, se tu tira um polo do Alto Zé do Pinho, a comunidade praticamente perde toda a economia. Os bares param de vender, não vão vender tanto como eles vendiam antes. Os empregos informais que existem durante o carnaval, que é muito grande, as pessoas vendendo sua cerveja, sua água, seus espetinhos, e aquilo ali eu acho que gera muita grana para as famílias que precisam muito, os ambulantes principalmente. Então você não tem mais como você pensar o carnaval só como um carnaval de rua. Você tem que pensar um carnaval como um todo, assim, porque você coloca emprego para muita gente quando você tem esses carnavais, esses polos descentralizados. Muita gente mesmo, assim, ganha dinheiro com os polos descentralizados, com seus empregos informais. Então, assim, e aqui dentro do Alto Zé do Pinho é isso, assim, esse carnaval é muito benéfico para o Alto Zé do Pinho, não só culturalmente, mas socialmente o carnaval do Alto Zé do Pinho é maravilhoso, cara. E a autoestima também das pessoas, né? Da divulgação do alto, fala do polo todo dia, né? A divulgação na TV, na rádio, nos blogs, enfim, isso também tem uma referência para as pessoas que moram, né? Tira toda aquela... Coloca o Alto Zé do Pinho num bom patamar, né? Socialmente falando, e até, né? Porque já que a gente atravessou uma época muito louca de estar na mídia sensacionalista, porque tudo de ruim que acontecia aqui no Alto Zé do Pinho sempre estava nos programas policiais. O programa policial é uma coisa que
que eu não sei, deveria, na minha opinião, deveria acabar ou passar depois da meia-noite. Porque eles ganham muita grana com a miséria. Não tem retorno para aquilo. Não tem nenhum retorno positivo. Uma coisa é você ganhar com a miséria, outra coisa é você querer acabar com aquela miséria. Então você tem que dar um retorno para aquilo. Então, o que é que faz um programa policial? Ele chega dentro da comunidade e passa só as coisas ruins que tem ali. Se aquilo ali deu ibope, ele vai pegar só aquela coisa ruim que tem naquela comunidade. Um programa tipo um Cardinô da vida. Ele pega aquilo ali e faz aquilo ali ficar pior. E cada vez mais ficar pior. Então, assim, as coisas boas que tem dentro daquela comunidade não passa. Ou seja, se teve uma morte ali, que aconteceu um dia, uma morte, que uma morte para mim vale muito, que é uma vida, mas se ela acontecer um dia, ela vai passar um mês ou mais de um mês rolando naquele programa policial. E a sociedade acha que aquele lugar só tem bandido, só tem marginal. Se tem um maracatu, se tem uma oficina de maracatu, problema, né? Se tem uma banda tocando, se tem um festival tocando ali, aquele festival acontece naquele dia, aparece na TV e não aparece nunca mais, como se aquilo ali fosse praticamente invisível. Ou seja, se o assassino, na mesma proporção que passa um crime, passasse as coisas culturais que existem nas comunidades, com certeza, a gente teria muito melhor. As comunidades estariam muito melhor. Então, assim, também é uma coisa muito nociva. Racismo, é um preconceito, né? Não, é um racismo, é um preconceito e é um lado de mostrar que, assim, dentro das comunidades não tem coisas boas, só tem coisas ruins. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, o programa policial, os programas sensacionalistas, passa isso. Zal, agora há pouco, nessa pandemia, ligou para mim um pessoal da Globo de São Paulo, do programa Fantástico, para querer fazer entrevista com pessoas que estavam com Covid, para fazer entrevista com pessoas que tinham morrido com Covid na família, para fazer pessoas só com coisa ruim. Eu disse, porra, velho, porque aqui tá tendo um projeto que é o autossustentável, tá tendo um projeto do Centro Dom João Costa, tá tendo um projeto autossustentável, tá tendo um projeto com os gordinhos, que os caras fizeram um projeto massa de colocar os baldes com água e sabão em cada canto da comunidade. Eu não falo dessas coisas, velho. Tem que falar do quem morreu, de quem tá doente, isso em comunidade. E quem morreu, quem tá doente, não tá nas classes médias, não tá nas classes médias, na classe alta, não. O rico não morreu ninguém. Por que não fazer com eles? Por que não coloca a cara deles assim pra mostrar que eles que trouxeram essa porra pra cá? E essa parada tava lá, o pobre, quem mora no sul não vive na Europa. O negro não vive viajando pra Europa porque não dão esse espaço pra gente. Quando a gente consegue alguma coisa, aí chega algum político lá do governo federal e diz que o pobre não pode ir pra Disneylândia, que aí tem que passear aqui. Então, assim, quem trouxe essa porra pra cá não foi a gente. Então, assim, vai lá e entrevista eles, pô, que estão morrendo também. Então, assim, é muito foda isso, Zé, porque a gente fica pensando, assim, o quanto essa mídia sensacionalista é nociva para a comunidade, quanto essa mídia sensacionalista é nociva para os povos indígenas, quanto essa mídia sensacionalista é nociva para os quilombolas. Porque só quer pegar o lado ruim da gente, velho. A gente tem muita coisa boa, muita coisa positiva. Para ter esse espaço que eu tenho hoje em dia na mídia, para ter esse espaço que eu tenho hoje em dia, que as pessoas me procuram para fazer alguma matéria, até tipo um fantástico mesmo que isso é para coisa ruim, a gente sofreu muito. A gente enfiou o Zé do Pinho para tocar, e toda vez que a gente voltava, a gente levava baculeiro de polícia. Aí os caras mandavam a gente deitar no chão. Isso por vários anos aconteceu isso com a Devotos. Até chegar, por 9 anos foi quando a gente começou a gravar o primeiro disco. Então, assim, de chegar de eu viajar, de ir para Natal, eu almoçar na minha casa, ir para Natal, tocar em Natal e voltar com o mesmo almoço que eu comi na minha casa. Então, assim, a gente sofreu demais. Então, a gente tem muita coisa boa, muita coisa positiva para passar. Eu fico pensando assim, quando eu fiz esse livro aqui, eu estou muito feliz com esse livro, porque quando eu fiz esse livro, eu comecei a ser convidado para as escolas para falar sobre música e transformação social dentro da comunidade. Eu comecei a ir para muitas escolas. E a primeira escola que eu fui foi para a professora da minha filha, Vivi, chamada Rita, o nome dela é Rita de Cássia. E ela me convidou para falar com os alunos dela, e eu achando que eram uns guri, né? Uns caras, sei lá, 12, 15, 16, as coisas, uma galera mais. Quando eu cheguei lá, era crianças, ó. Eu já sabia porque depois de muito tempo ela mandou uns vídeos, era criança. Eu espirrava vendo os vídeos do Devotos, pegando meu livro, folheando o livro, e eu fui lá conversar com eles, como eles tinham que se valorizar.
como eles tinham que se apoiar, como eles não tinham que ter preconceito com um amiguinho que tinha cabelo crespo, com um amiguinho que tinha o nariz achatado, que aquilo ali é bonito, que aquilo ali é belo. Então, assim, comecei a conversar sobre isso com criança e eu vi quanto a gente é importante, como a gente tem que ser visto. Porque tiraram isso da gente, Zal. Tá ligado? Eles tiraram isso da gente, cara. O fascismo tirou isso da gente, tirou nosso espelho. Foi a primeira coisa que o fascismo fez. É chegar aqui no Brasil e tirar nossa crença, tirar nossa valorização. Os europeus que chegaram para aqui chegaram doentes, fedendo, morrendo. E os índios foram e cuidaram deles, cara. Os caras não sabiam nem o que comer, não tinha nem o que comer. Não sabia que aquela fruta podia ser comida e os índios davam para eles comerem. E foi o que fizeram com os índios, praticamente dizimaram os índios. Verdade. Foi o que fizeram com os negros, quando trouxeram os negros para cá. Foi o que fizeram. Primeira coisa que fizeram, tirar nossas crenças, demonizar a nossa religião, demonizar a nossa crença. Então isso aí, cara, é coisa que quando eu vejo hoje, eu indo numa escola, indo na escola técnica, como eu fui homenageado há pouco tempo agora na escola técnica Miguel Batista, que é uma escola aqui da Macaxeira. E isso acontece na minha vida, eu vejo que tem uma coisa positiva acontecendo e que as pessoas precisam olhar para isso. Eu não estou falando de mim como que tem pessoas que fazem muito mais que eu, muito mais mesmo. Eu sou um grão de areia no meio dessa galera. Mas as pessoas têm que começar a ver coisas positivas e essa mídia tem que mostrar isso, Zal. Não pode mostrar só a parte banal da história, não, só a parte ruim da história, não. Tem que mostrar essa parte positiva. A gente foi muito enganado nas nossas escolas. O que ensinavam pra gente era tudo errado. Eu venho aprender agora. Eu venho aprender sobre Martin Luther King. Eu estava dentro do movimento punk. Ninguém nunca me falou na minha escola sobre Martin Luther King. Foi um punk que me deu o livro de Martin Luther King. Eu vim aprender sobre Canudos, quem era Canudos, dentro do movimento punk. Foi um punk, um amigo Marco, que justamente ele diagramou esse livro comigo, que me deu esse livro para eu ler. Porra, negão, lê isso aqui, velho. Martin Luther King, lê isso aqui, Malcolm X, lê isso aqui, ó. Isso aqui é Canudos. Na minha escola eu não aprendi isso não, Zé. Na minha escola eu aprendia sobre a Princesa Isabel. O Maracatu Estrela Brilhante tem quase 100 anos, aqui dentro da Alta do Pinho. Minha escola eu estudei nas duas escolas aqui, ninguém nunca falou sobre Maracatu Estrela Brilhante aqui na minha escola. Sempre escondendo as coisas. Tabajara, Tapirapé, Canindé, né? Caboclinho, justamente, ninguém nunca falava sobre os caboclinhos daqui, a gente está aprendendo tudo isso agora. Então, assim, para nós é muito foda, assim, a gente tá com tudo isso hoje em dia e não conversar sobre isso e tocar só música por música. A gente faz um evento hoje, faz um festival hoje, aí vai ter um festival, vai. Então, o que é que vai ter no festival? A gente, hoje em dia, nesse festival hoje, antes de começar o show, a gente vai ter um tema e vai debater sobre esse tema. Vamos falar sobre gordofobia, que as pessoas gordas sofrem muito, com a sociedade também, que é um grupo que sofre muito. E a gordofobia é uma coisa que acontece muito dentro da sociedade. A gente vê que as pessoas gordas são excluídas. Não tem roupas para pessoas. Você vai no shopping, não tem loja para pessoas gordas. Você vai numa loja para pessoa gorda comprar, é muito difícil. Então vamos falar sobre isso hoje dentro do nosso show, do nosso festival. E de repente eu chamo a Aline Salles, que é uma menina lá de Camaragibe, que tem um grupo chamado Bonita de Corpo, que é justamente que fala sobre gordofobia. E a gente coloca essa galera para falar. Então hoje não tem mais como você a música pela música. Verdade. A música tem que estar envolvida com o social. O esporte tem que estar envolvido pelo social. O futebol, que é nosso esporte principal, tem que estar envolvido com o social. Não tem mais como jogador ficar calado. Nem tem mais como jogador fazer seu trabalho sozinho. Tem muitos jogadores que fizeram muito trabalho, cada um fazendo o seu trabalho, arrumando alimentos, cesta básica, fizeram sozinho. Mas os clubes têm que se envolver nisso. Os presidentes dos clubes têm que se envolver mais nessa batalha, nessa guerra do fascismo. Porque o Brasil... Ele é um país fascista e hoje em dia ele saiu do armário, esse fascismo do Brasil. Saiu do armário de um jeito ensurdecedor, assim, tá gritando no nosso ouvido. Mas a gente tem muita força, Zé. Tu sabe disso, a gente tem muita força, a gente tem muita gás, a gente tem muito parceiro para acabar com esse fascismo. A gente não faz uma política partidária, a gente faz uma política social. Do jeito que eu estou conversando com você aqui, que você é um político, eu estou conversando com você aqui, eu posso conversar com qualquer outro. Eu não faço campanha política para ninguém. Já disse a todo mundo, você sabe disso, muita gente sabe. Eu não faço campanha política para ninguém. Mas debater, conversar sobre o que está acontecendo, eu acho que isso é primordial. Não pode separar. A música, música e política não se fala. Futebol e política não se fala. Futebol e religião não se fala. Porra, o fascismo, a religião praticamente entrou dentro do fascismo, velho, com esse governo que está aí.
praticamente a gente está com esse governo justamente por causa da religião. Não estou falando, né, não estou falando de Deus, estou falando de religião, estou falando de pastores mal intencionados que conseguem colocar coisas ruins dentro da cabeça de quem os segue, tá ligado? Eu estou falando desse tipo, porque nossa luta, eu vou repetir, não é uma luta partidária, é uma luta social. E qualquer governo que esteja qualquer governo que esteja no país, tomando conta do país que esteja fazendo merda, a gente vai meter o pau, vai falar. Não tem como. Importante. Eu acho que essa é a base, essa nossa. Eu acho que a gente tem um propósito de vir para a Terra e de estar aqui. Eu acho que cada um precisa descobrir o seu propósito e não pensar em si só. Eu acho que tudo que a gente faz hoje é para os nossos filhos, para os nossos netos. E, porra, já estou com 50, velho. Então tudo que eu quero agora é o melhor para os que vêm. Perfeito, perfeito. Assim, na verdade, eu fiz questão de nós definimos fazer uma vez na semana, Canibal, um momento, mas assim, quem vai conversar? Eu disse, olha, eu quero conversar com um maloqueiro como eu. Eu sou maloqueiro, por acaso eu sou como parlamentar, mas assim, entendeu? A gente nós jogamos pelada, enfim. E a gente sabe que essa questão ela precisa ser vista, tem muita gente vendo, tem gente que curte você, tem gente que tem vinculação para mim. E, na verdade, a gente tem o papel de cada um de poder ser esse elo, né? De representação, de falar, de propor, de agir, de se posicionar. Né? Porque nós não aprendemos isso quando a gente era criança. Você não aprendeu, nem eu aprendi. Né? Tá certo? A gente veio aprender depois de adulto. Né? E assim, você tem uma força muito grande, tem uma representatividade muito grande, na verdade, é um espelho, né, para a comunidade, tá certo? Para o Oswaldo do Pinho. Né? Então, acho que essa questão de usar, né, os dreads, né, para a gente saber o preconceito que existe é muito grande, o posicionamento de coisas na comunidade, e ajudar, de participar das músicas, serem músicas que não só a música do som, como você disse, a música tem um conteúdo, né? Tem um conteúdo. Então, acho que por isso que eu fiz questão de convidar você para ser o estreante dessa nossa live aí, tá certo? Para poder bater esse papo. Eu tenho muito, né, muito orgulho de poder ser seu amigo, você sabe disso, né? A gente não está aqui como você disse, não é questão eleitoral, né? Não é questão, na verdade, partidária, na verdade, é assim, o que você representa, né? E para a gente poder falar, tratar, vamos ter toda semana uma live, mas eu queria começar, né, por alguém da minha terra, da minha comunidade, que eu tenho muito orgulho, muito, muito carinho, muito respeito, né? E sei do seu papel, né, como uma pessoa que fala para fora do Devotos, para fora do Café Preto, você se engaja, participa e acho que as suas ideias ela é importante. A gente está num país de 520 anos, 400 anos, homens foram comercializados e vendidos, mulheres também, né, por serem negros e negras. Então a gente tem 120 anos só de república nesse Brasil, é muito pouco. Então a gente está aí precisando, 130 anos, na verdade, né, precisando falar, lutar, brigar, e eu queria assim, deixar aí para suas conclusões finais, faça uma propaganda também das suas mídias, para o pessoal seguir o seu Instagram, seu Face e tal, e as suas considerações finais para esse nosso papo aí. Zal, eu não podia deixar de terminar essa live sem falar de uma coisa que eu consegui. Graças a Deus, cara, eu tenho uma parada em mim que eu consigo dizer não e de repente voltar atrás, assim, de repensar. Não de fazer, mas pelo menos repensar. Eu sou um cara que eu comecei dentro do movimento punk e totalmente indignado com política, né? Com política, não com política, mas com político, né? Totalmente indignado. E hoje eu vejo com outra cabeça, eu acho que não tem jeito de a gente mudar esse país, primeiro pela educação e saúde, que tem que ter muito esse povo, principalmente na educação, que sem educação ninguém vai ter saúde. Começar pela educação, mas também começar a colocar pessoas boas dentro da política, entendeu? Pessoas que pensam o social dentro da política. E de repente, hoje em dia, eu vejo que eu consigo já abranger isso, assim, já olhar o político de outra forma, já olhar o político com necessidade, tá entendendo? E aqui eu já vejo umas pessoas que lutam por isso. Ivan Moraes, você, Liana, que está tentando entrar nessa história também. Pessoas que eu vejo que tem um coração que vai além de querer só uma coisa boa para si ou para o seu grupo, ou pela base dele. Passa daquilo, tá entendendo? Quer ajudar uma sociedade. Então já vejo o político hoje em dia com outros olhos. Não todos, logicamente, porque eu sou muito calejado,
e sou muito ligado também. Estou perto de todo mundo estou perto de todos mas eu estou ligado em tudo que acontece aqui em Pernambuco. Então eu vejo as coisas acontecendo aqui dentro de Recife, dentro da prefeitura, dentro do governo, umas coisas muito positivas. Tá entendendo? A prefeitura fazer um projeto como Mais Vida no Morro, que eu acho positivo. Tem coisas erradas que acontecem dentro da prefeitura que tem que se falar, que tem que se mostrar e tem que dizer mesmo, meter o pau. Mas tem que ter coisas boas, produtivas para a comunidade, que tem que se falar. O Mais Vida no Morro é um projeto foda. A descentralização dos polos no carnaval é um projeto foda. E vem de vários governos, lógico. Começou com o PT, não estou falando politicamente, não estou falando de política, mas começou com o PT. Mas vem de vários governos. Então, assim, ainda consegue se manter os polos descentralizados. Então, assim, tem umas coisas que eu estou acreditando muito em alguns políticos que estão surgindo aqui dentro de Recife, estão surgindo dentro de Pernambuco. Eu estou botando fé. E está começando a me dar uma visão melhor de futuro para o nosso estado e para o nosso país. Você é um exemplo disso. E essa política eu estou querendo que ela chegue aqui, Zal. E tem que ser através de você, velho. E você é o nosso cabeça, é o nosso presidente, assim. E se você pensar, se Alto do Pinho fosse um país, você é o nosso presidente. Então, sem você, a gente não consegue praticamente nada aqui. Alto do Pinho é um bairro muito, como é que eu digo, muito louco, politicamente falando. Muito cabo eleitoral, que para mim, uma das coisas que atrapalha as comunidades são os cabos eleitorais. A gente não consegue ter uma união. E se a gente tivesse uma união, teria muito mais coisas positivas aqui no José do Pinho, socialmente falando. E ter uma creche aqui no José do Pinho, Zal, é uma coisa primordial. É quase impossível você pensar numa comunidade, em qualquer lugar do mundo, uma comunidade não ter uma creche, porque dentro de comunidade tem muitas mães jovens, muitas pessoas que precisam sair para trabalhar e deixam ver seus filhos com ninguém. Quando o máximo ficam com uma avó que não tem força para ficar com ele. Então essa creche, que eu já peço há vários anos, é uma coisa fundamental dentro dessa comunidade aqui, Nós do Pinho. Porque é uma coisa super necessária. A gente está precisando, as pessoas precisam muito, a gente precisa muito aqui dentro dessa comunidade. O Alto do Pinho é uma comunidade que tem um número de mães jovens muito grande mesmo, assim. E precisa muito dessa creche. Então, eu te peço encarecidamente, já falei com o prefeito sobre isso. O prefeito é uma pessoa que sempre abriu as portas para a gente conversar. A gente sabe que não é uma coisa fácil, mas também não é impossível. Eu espero que você, junto com ele e outras lideranças, que possam se unir e, se precisar da comunidade, precisar para que essa creche aconteça aqui no Nós do Pinho, a gente vamos estar junto. Mas, cara, não esqueça disso, cara. Vamos fazer essa creche aqui na comunidade, independente de quem vota em quem, de quem seja, quem ajude quem. O importante é o social aqui dentro da comunidade. O importante é uma coisa positiva. É colocar uma coisa positiva dentro da comunidade. Porque o que fica é o que você faz, não é só o seu nome. O que fica é o que você faz de positivo dentro dessa sociedade. Verdade. Veja bem, só para dizer, Canibal, conversei com o prefeito Geraldo Júlio. Infelizmente, esse ano eu tinha colocado uma emenda, mas esse ano foi um ano atípico, porque aí com a pandemia, claro, todos os recursos da prefeitura acabaram sendo carreados para a questão de construir o hospital. Foram feitos 7, né, com material, enfim. Mas assim, me comprometo com você que eu vou colocar uma emenda para o próximo ano. Claro, aqui não é campanha eleitoral, mas assim, a gente está defendendo nosso companheiro João Campos. Eu vou colocar para João Campos essa questão da demanda que você está apresentando, que é justa. A emenda eu vou colocar para ajudar, não dá conta só, mas nós já, inclusive, vimos um lugar, conversando com o pessoal, para quem conhece o Azulpinho, tem um Bom Sucesso, que é um clube importante no Alto. Ao lado do Bom Sucesso tinha uma área que a diretoria queria fazer uma churrascaria. Nós negociamos com o presidente atual do Bom Sucesso para que essa área seja cedida para a prefeitura, e a prefeitura, no valor, construa a creche e consiga compensar o Bom Sucesso de SS, de recuperar a estrutura do física para o clube, a dança, etc. E possa fazer lá. Então tem essa decisão da prefeitura. Infelizmente a gente ia fazer esse ano, mas surgiu a pandemia. Mas eu me comprometo com você aqui, estou falando publicamente para seus internautas, né, que estão ligados a você e também a nós, que a gente vai colocar uma emenda para o próximo ano para a gente possa finalmente chegar a esse desejo, que é um direito da comunidade, especialmente das mães e os pais que têm que trabalhar,
para que a gente tenha uma creche no Norte do Pinho. Acho que sua reivindicação é extremamente correta, justa, de algo que já tem um posto de saúde e agora teremos uma creche para atender a comunidade. Então, isso está... Agora, para as suas considerações finais, me desculpa porque caiu, realmente eu não... Foi a primeira live, eu não estou habituado a fazer ainda essa live, mas eu fiz questão de convidar você, já de pronto, agradecer a você, né, pela assim, possibilidade, pela honra de me dar esse direito de fazer esse primeiro momento agora, né, conversando contigo, e deixar aqui para suas considerações finais, para divulgar as suas mídias sociais, para a gente concluir a nossa live. Pô, Jal, eu que agradeço aí o convite, fico muito feliz aí com a primeira live. Vamos embora, tamo junto. Quem quiser me seguir, Canimil aí, que é o meu Instagram. Que é com dois N's, e né? é isso, lá tem todas as... Canimil com 2 N's, CANNI e o número 1000. Uhum. E é isso, Jal. Tô feliz pra E tem caramba. também sua página lá no YouTube, né? Para o pessoal seguir sua página no YouTube. A página do YouTube, Canimil também. Canimil. Exatamente. Para se inscrever lá, já me inscrevi também, entendeu? Para se inscrever lá para poder, né? Eu tô querendo fazer. Tem uma parada no YouTube que é foda, que eles para fazer live, essas paradas, eles têm que ter um número de pessoas, então são 1000 pessoas. E como eu não uso muito o YouTube, eu não tava nem aí pro YouTube, comecei a usar agora nessa pandemia, agora que eu tô divulgando mais ele. Mas é Can, no mesmo de 1000. E aí a galera pode seguir lá. E perfeito. eu tô a fim de fazer umas lives pelo YouTube. E é isso, e para quem é ligado a você aí que nos segue, Exaltino.nascimento, nosso Instagram, @Exaltino.nascimento, porque tem muita gente, amigo canibal, que não me segue, me siga aí. Eu também tenho uma página no YouTube, que também não cuidava muito, estou cuidando agora por causa da pandemia. Exaltino Nascimento é a nossa página no YouTube. Estamos também no Facebook, Exaltino Nascimento, tá certo? E nos sigam aí, a gente também tem uma página na internet, deputadoexaltinonascimento.com.br, deputadoexaltinonascimento.com.br, no Instagram, Exaltino.nascimento, tá? Então, Canibal, obrigado mesmo aí todos os internautas, muita gente falou com a gente, mandou mensagem, não deu para gente ficar repercutindo quem estava aqui, tá certo? Mas é um prazer, um privilégio poder conversar com você. Obrigado mesmo por estrear essa nossa live aí com as pessoas que a gente conversa e tal. Semana que vem tem mais outra live, tá? Mas é a primeira, tá certo? Que a gente nunca esquece, né? Tá certo? É com o meu amigo Canibal, tá? Tricolor, tá certo? Sou rubro-negro, né? Sou do esporte, mas tá valendo. O importante é torcer pro Pernambuco, né? Não é verdade? Você é rubro-negro, eu sou tricolor, nossa pelada era muito forte. Eu fazia muito gol em você por causa disso. Eu olhava pra você no gol, já vi o esporte ali. Eu já queria fazer o gol. Já. Você ainda tá jogando, eu não tô jogando mais não. Agora eu tô. Mas muita paz aí, viu? Força. É uma pena. Tô mais não. Agora eu tô só olhando. Muita paz aí, muito abraço aí. Foi obrigado, pessoal, que nos acompanharam no Instagram aí, tá certo? Muita paz, boa noite, valeu pela força, Rafa. Pessoal aí da Maturi, Bruno, né? E o pessoal aí da. Né, tamo junto. Vamos melhorar. Valeu, um abraço, viu? Valeu. Valeu.